Hoje foi o caos geopolítico no mundo. Macron aprova uma reforma da Previdência sem autorização da Câmara, inclusive com os deputados cantando o hino nacional quando a sua primeira-ministra foi fazer a declaração sobre a reforma da Previdência aprovada sem autorização dos deputados, e a Polônia anuncia a entrega de 4 jatos MiG-29 à Ucrânia. São os primeiros jatos que estão chegando ao país, com a promessa de que pelo menos mais 2, Eslováquia e Dinamarca, também vão entregar esse tipo de artefato militar. Pentágono divulga as imagens e contradiz totalmente o que a Rússia tinha falado, porque pelas imagens dá a entender que a Rússia realmente dirigiu de maneira imprudente, e o Ned Price, representante americano, já dá declarações sobre o fato. Grécia está numa greve ali no país, principalmente de embarcações e de voos, vamos discutir exatamente o porquê, e 2,5 toneladas de urânio sumiram na Líbia. Isso representa, claro, um risco em um país que vive uma instabilidade política. Não só de problemas de radiação, vazamento e tal, mas principalmente, claro, da produção de um artefato nuclear. E para finalizar, falar um pouquinho também sobre um histórico acordo, mais um, além de Irã e Arábia Saudita, que aconteceu na semana passada, agora Japão e Coreia do Sul fazem as pazes, pelo menos de maneira provisória, contra um inimigo maior. Chama-se Coreia do Norte. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira contribuir também financeiramente para que eu continue produzindo conteúdos diários aqui para vocês, seja membro ou faça uma contribuição via chave Pix, que isso ajuda muito, pessoal. E claro, curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades. Para você, né, que quer saber um pouco mais dos temas que eu trato aqui, analisando umas notícias e tal, mas trazendo todo o histórico da questão, mostrando como que pode aparecer no seu concurso, no seu vestibular. Ou então, caso você queira, né, ter um pouco mais de noção de mundo, conhecimento de mundo, link na descrição que o curso ele é muito baratinho e feito para você se aprofundar mais nas questões de atualidades geopolítica, tanto no Brasil como no mundo. Tamo junto, pessoal? Então, ó, bora lá pro vídeo. Que hoje tem assunto, hein? Hoje o dia foi tenso. Primeiramente, discutir um pouquinho a questão da reforma da Previdência na França, né? Esse era o assunto que estava mexendo com os ânimos da população francesa desde as últimas eleições. Tanto que, por exemplo, a gente teve 3 candidatos principais na França, que era o Mélenchon, ou Mélenchon, que era o candidato mais à esquerda, a Marine Le Pen, que era uma candidata, né, mais à direita, e o Macron, que é visto como centro. É aquele típico político, né? Se você pergunta para um cara de direita, imagina, Macron é de esquerda, social-democrata, tal. Se você pergunta para alguém mais de esquerda, imagina, Macron é um liberal, né? Então ele é um cara meio assim, sabe? Costumo comparar, tipo, o João Dória aqui, né? Depende pra quem você pergunta, ele vai mais cair para um lado ou para o outro. Ele é visto como um cara mais de centro, tá? Na política francesa. E ele foi eleito não porque ele tinha muito apoio da população francesa, e sim porque as outras opções, que tiveram inclusive bastante votos, tá? Tanto o Mélenchon, quase 20%, e a Marine Le Pen concorreu no segundo turno, elas eram vistas quase como extremos. Então, quem não gostava da Marine Le Pen acabou votando no Macron, mesmo sendo Macron. É o que descia pela goela, vai? Vamos colocar assim. E uma das coisas que ele prometia que tirava a sua popularidade era a necessidade de uma reforma da Previdência no país, tá? E ele foi para frente com esse projeto, hoje é de 62 anos, vai aumentar para 64, e principalmente alguns grupos que a gente já discutiu aqui em vídeos anteriores, como o grupo de mulheres, os garis, por exemplo, que estão fazendo greve, deixando lixo espalhado pelas ruas de Paris, considera como uma reforma injusta que afeta principalmente as mulheres e a classe média e a classe mais pobre do país. Então, o Macron, colocando para votação, mesmo sabendo da impopularidade, passou pelo Senado, foi aprovado, e quando ia passar pela Câmara, que é onde ele teria mais dificuldade, ele fez uso de um artigo da Constituição, conhecido como artigo 49.3, que é um artigo polêmico, tá, que já foi usado na França outras vezes, mas ele é visto como uma forma de o Poder Executivo, o Macron, conquistar os seus objetivos sem passar pelo parlamento, uma atitude até autoritária, né, convenhamos, e que demonstra uma vitória no objetivo de aprovar a reforma da Previdência, mas uma derrota política e de popularidade bastante significativa. Esse artigo, basicamente, ele diz
que se o presidente se reunir ali com seus ministros, eles fazem uma nomeação, falam com a primeira-ministra, e a primeira-ministra leva o recado para a Câmara. Olha, essa lei vai ser aprovada, mesmo sem a votação dos deputados. E aí, professor, mas é um absurdo isso. É o Poder Executivo legislando sem autorização do Legislativo. Então, o Legislativo ele pode conter isso, tá? Ele pode ir contra se em 24 horas eles apresentarem uma moção de repúdio. E já tem deputado, inclusive mais de direita, porque, que nem eu falei, né? A França está dividida. Tem a galera mais de centro, a galera mais de esquerda, mais à direita, tal, uma divisão muito grande no país, inclusive na Câmara. Alguns já falaram que não, eles vão apresentar sim uma moção de repúdio dentro de 24 horas. Se essa moção for aprovada, isso derruba a primeira-ministra do país, que é uma aliada do Macron, né, a Elisabeth Borne, e faz com que ela seja tirada, e aí o Macron pode ter a opção de até dissolver o parlamento e convocar novas eleições antecipadas para o parlamento. Obviamente, pessoal, embora existam, né, algumas pessoas mais ideológicas e tal, a gente sabe que o fisiologismo, ou seja, né, o famoso centrão, ele é mais... não existe só no Brasil. Então, possivelmente, a proposta não seria aprovada pela Câmara, porque o cara não quer dar o seu nome, que ele aprovou uma reforma impopular, mas ele também não quer que seja dissolvido o parlamento, caos político na França, a ponto dele poder não voltar à Câmara, né, não votar a ser um deputado. Então, não tem maioria para aprovar a reforma da Previdência, mas também, muito possivelmente, não se sabe ainda, não foi votado, mas não vai ter maioria também para dissolver o parlamento francês. Na prática, o Macron vai conseguir, muito possivelmente, de novo, né, a gente não sabe, aprovar essa polêmica reforma. E para vocês terem uma noção do repúdio que parte dos deputados tiveram, os mais ideológicos, tanto de esquerda quanto de direita, eles começaram, quando ela foi apresentar essa proposta, a cantar o hino da França, um sentimento bastante nacionalista, né? Olha, isso aqui é uma afronta, isso aqui é muito autoritarismo e tal. Que nem eu falei, foi uma vitória do Macron do ponto de vista de aprovar uma coisa que era impopular. Mas com certeza é uma derrota porque mostra que ele não consegue negociar com o parlamento, que ele não tem maioria para conseguir aprovar futuras reformas e que, claro, ele teve que usar de um subterfúgio, que já foi usado outras vezes, claro, mas demonstra um certo autoritarismo. É uma vitória na medida, mas é uma derrota política, mostra uma certa incompetência do Emmanuel Macron. Outra notícia importante está relacionada aos caças poloneses que vão ser mandados para a Ucrânia. Estou falando dos caças MiG-29. Esses caças, eles são caças da era soviética, que vem desde 1983 sendo usados. E olha que interessante, né? São os primeiros caças que a Ucrânia estava pedindo há muito tempo, inclusive fez visitas ao Macron, visitou o Rishi Sunak, o Biden visitou a Ucrânia, em todos os Zelensky fez o mesmo pedido. A gente precisa de caças. Só a Aliança dos Tanques não vai dar conta de um contra-ataque, que possivelmente vai acontecer pela Ucrânia a partir de abril, finalzinho da primavera, metade, né, da primavera, para começar o verão no país. Abril e maio, né? Possivelmente vai começar esse contra-ataque ucraniano. E a gente precisa de caças também. Só que o mundo estava meio reticente ali, né? O Biden não confirmou, países ocidentais, a Alemanha também não, falou que caças é muita coisa, já estou mandando os tanques. Pois bem, os primeiros caças, eles foram enviados. E tem uma vantagem do MiG-29 em relação ao F-16, que é o caça americano, que possivelmente seria mandado, que é a questão de logística e treinamento. Como é um caça da época da União Soviética, os soldados ucranianos, militares ucranianos, eles têm muito mais experiência em lidar do que com um possível F-16, que seria mandado para treinamento e tal. Que nem eu falo, né? Não é tipo dar a chave de um Uno, né? Ah, vai lá, dirige aí. Não é isso. Cara, é bem complexo. Existe um treinamento militar que talvez os ucranianos não tivessem tempo se fossem caças de outros países. E não para por aí. A gente tem países como Eslováquia, por exemplo, que também pertencia a esse antigo bloco socialista do leste europeu, que também está negociando, não confirmou, mas possivelmente pode mandar também alguns caças. Lembrando que a Polônia vai mandar 4, e o presidente do país falou que tem de 10 a 20 caças no país desse estilo. E a própria primeira-ministra da Dinamarca também alegou que está negociando com a sua população, com o seu governo, o possível envio de caças. Então, por que essa notícia é importante? Porque meio que passou o boi e passa a boiada, né? Ou seja, o primeiro caça sendo enviado já dá a demonstração que outros países da Europa também podem fazer uma aliança dos caças, entre aspas.
É óbvio que a Rússia, embora não fale abertamente, vê com grande preocupação porque fortalece bastante uma possível contraofensiva ucraniana. O Pentágono divulgou algumas imagens que contradizem a versão dos russos, né? Na verdade, os russos não se pronunciaram oficialmente sobre o fato, tá? Mas, nas imagens que foram divulgadas pelo Pentágono, do próprio drone, né? Você vê caças russos se aproximando de maneira bastante, vamos colocar, afrontosa, vai? Do drone americano. E esses caças, eles passaram muito próximo, causando possivelmente a queda desse drone. O Ned Price, representante americano, ele fez questão de ressaltar que aparentemente não foi uma atitude proposital dos russos, que na verdade só demonstra uma certa incapacidade e irresponsabilidade dos pilotos de caça da Rússia, que são inexperientes, não sabem pilotar, etc. Confesso, cara, posso ser sincero, tá? Minha opinião. Eu acho que é muito mais um miguezinho dos Estados Unidos, uma desculpinha, porque se eles considerassem que foi uma atitude de fato militar, a Rússia derrubou o drone de maneira proposital do Mar Negro, isso significa que a Rússia derrubou um drone em águas internacionais. Isso é uma atitude de guerra. Então, os americanos deveriam dar uma resposta militar também de guerra. Então, é mais fácil para o Ned Price e para o Estado americano admitir que foi sem querer, admitir que foi uma falha, o motorista também imprudente, o piloto também imprudente e tal, do que propriamente falar que foi um ataque deliberado dos russos contra o artefato militar americano em águas internacionais, tá? A própria Maria Zakharova, que é uma representante, né, das relações exteriores da Rússia, falou também que a Rússia não busca o confronto e que busca algum tipo de apaziguamento e uma relação boa com os Estados Unidos. A gente teve ligação ontem, né? Entre o Shoigu, entre o Austin, o Lloyd Austin, por exemplo, defesa americana, defesa russa. Alguma coisa deve ter sido, minha especulação, tá? Deve ter sido combinada para ser divulgado para a mídia internacional, para que nem a Rússia, nem os Estados Unidos fiquem muito mal e percam credibilidade militar. Mas, de novo, aqui não é informação, aqui é especulação, tá bom? Outra notícia, galera, que vale a pena a gente comentar, tá ligado à greve que está acontecendo na Grécia. Tudo isso aconteceu porque, num passado recente, 2 trens, eles colidiram de maneira frontal, causando a morte de 57 pessoas na Grécia. O então primeiro-ministro, ele deu uma declaração, falou que, poxa, é um incidente muito grave, infelizmente o piloto não agiu de maneira correta. Ou seja, ele meio que colocou toda a responsabilidade no acidente no motorista, numa pessoa. E isso pegou muito mal frente à população da Grécia. Vale lembrar, pessoal, que desde a crise da Grécia, a Grécia vem adotando, por pressão da União Europeia, medidas de austeridade, controle de gastos públicos, aumento dos impostos, e isso faz com que a Grécia gaste menos com serviços essenciais, como, por exemplo, o serviço de transportes e monitoramento de transporte. Então, a população que defende mais uma social-democracia, um intervencionismo do Estado, vem criticando o primeiro-ministro da Grécia por responsabilizar não a estrutura de Estado, que poderia ter uma fiscalização e um controle melhor, e sim o indivíduo, o cara que, inclusive, né, causou a morte aí de dezenas de pessoas. Então, a greve que vem acontecendo nas embarcações e nos voos da Grécia vem pedindo para que o Estado gaste mais. O Estado abandone um pouco as suas medidas de austeridade e volte a fazer políticas públicas para uma população que sempre esteve mais adequada e acostumada com uma social-democracia, um aumento dos gastos públicos. Lembrando que o atual primeiro-ministro, ele sai do governo em julho e ele deve convocar novas eleições em maio. Então, se no começo ele teve uma postura mais arredia, culpa do piloto e tal, agora ele já fala que realmente a Grécia precisa gastar mais, rever os gastos públicos e tal. Político, né, galera? A gente sabe como que funciona aqui no Brasil e no mundo também. Outra notícia que pegou a gente de surpresa, inclusive, galera, bem tensa, tá? Está relacionado à descoberta de 2,5 toneladas de urânio que sumiram na Líbia. Isso foi divulgado pelo Rafael Grossi, que é o líder da AIEA, Agência Internacional de Energia Atômica, que é um organismo ligado à ONU, que faz fiscalização, enfim, de artefatos nucleares. Vale lembrar, pessoal, que a Líbia é um país com grandes complicações geopolíticas. O Muammar Gaddafi, que era o antigo presidente da Líbia, ele tinha sim um programa nuclear, e inclusive segundo a própria ONU e OTAN, a comunidade internacional, tinha um plano para desenvolver o seu próprio arsenal nuclear.
Em meados dos anos 2000, por pressão da OTAN, sanções, pressão da ONU, ele abandonou esse programa nuclear e acabou, inclusive, fazendo com que grande parte do urânio, do sistema de enriquecimento, fosse até tirado do país. Inclusive, o próprio Kim Jong-un, né? Olha que interessante. Ele sempre fala que ele não vai abrir mão do seu arsenal nuclear porque ele não quer ser o novo Muammar Gaddafi. A OTAN, o Ocidente, prometeu a paz para o Gaddafi se ele abrisse mão do seu arsenal nuclear. Quando em 2011 começa a Primavera Árabe, insurreições no mundo árabe, o Muammar Gaddafi, ele tem ali um movimento, né, de rebeldes que querem a derrubada do seu poder, e a OTAN e o mundo ocidental fez tudo para derrubar o Gaddafi. E entendam que eu não estou colocando bonzinho e malvado. Gaddafi era de fato um ditador, tá? Mas a hipocrisia que o mundo ocidental lidou com a questão do Gaddafi foi péssima, tá? Foi péssima. Apoiaram os rebeldes a derrubar o regime do Gaddafi. E, galera, convenhamos que, de novo, não colocando o Gaddafi como o herói da história. Ele não é. Mas, geralmente, esses líderes, eles sabem lidar com as milícias que atuam no país, com as organizações, com vários grupos armados. Quando o Gaddafi saiu do poder, acontece o que aconteceu com praticamente todos os países que tiveram algum tipo de intervenção estrangeira, vide Iraque e Líbia, por exemplo. Uma guerra civil. Então, milícias armadas mais a leste, milícias armadas mais a oeste, acabaram provocando uma guerra civil que vai durar até meados de 2020, quando em 2021 a ONU ela consegue propor um plano de paz e instala um governo provisório ali, que deveria ter saído em dezembro de 2021. Pois bem, está até hoje como governo, entre aspas, provisório. E uma das cidades que foram afetadas, né, assim como todas na Líbia, é a região de Ceba, que é onde tinham esses tambores, essas reservas, né, de urânio. E aí, a EA, quando foi fazer uma vistoria, que inclusive estava atrasada, deveria acontecer o ano passado, mas por conta de instabilidade política acabou não acontecendo, descobriu que tinham sumido simplesmente 2,5 toneladas, que sim, é material suficiente para fazer armas ogivas nucleares. Essa região é uma região muito tensa, porque hoje está sob o domínio do exército da Líbia, tá? E durante bastante tempo ficou também, durante essa guerra civil, né? O exército que era mais apoiado pelos países ocidentais, pós-queda do Gaddafi. Só que é uma região que tem passagem de imigrantes ilegais, é uma região de instabilidade política, é uma região que, por exemplo, tem denúncias de tráfico de escravos que acontece ali, atuação de milícias. Então, assim, não se sabe exatamente o que aconteceu com esse urânio e qual que é o medo? Que esse material ele possa ser utilizado, claro, para possíveis vazamentos, rupturas, o que vai colocar a população da Líbia em perigo, ou até pior, ou tão ruim igual, que esses artefatos tenham sido utilizados por milícias, grupos armados, ou até ter sido escondido pelo próprio governo local da Síria, da Líbia, para continuar desenvolvendo o projeto nuclear. Fato é que sumiu simplesmente 2,5 toneladas de urânio e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eu estava conversando com um amigo meu sobre isso e falou, não, fique tranquilo, porque quando aparecer, todo mundo vai saber, né? E aí, infelizmente, é verdade, porque possivelmente isso vai ser ou em algum tipo de acidente, entre aspas, ou no desenvolvimento de algum tipo de arma. São várias milícias que atuaram e passaram por aquela região. E para finalizar, galera, um acordo super importante, que eu diria que é menos importante do que o recente entre Irã e Arábia Saudita, mas está em proporções quase parecidas. Rolou uma cúpula, um encontro entre a liderança japonesa, o Fumio Kishida, e a liderança também da Coreia do Sul. Hoje, os dois países, eles têm inimigos em comum, vamos colocar assim, que é a China em um pouco menor grau, tá? E a Coreia do Norte aí com certeza em maior grau. Essa cúpula, tanto que uma das coisas que ela pede é que volte a ter conversas trilaterais entre China, Coreia do Sul e Japão. Mas o que uniu Coreia do Sul e Japão, primeiro, foi a troca de primeiro-ministro, né, de chefe de governo da Coreia do Sul, que hoje ele tem uma postura muito mais agressiva com a Coreia do Norte e tentativa de proteção da Coreia do Sul, inclusive fazendo apoio com o Japão, mas a relação entre sul-coreanos e japoneses não é nada boa, tá? Cuidado, eles têm inimigos em comum, mas tem rivalidades entre eles. Vale lembrar que os japoneses, eles fizeram uma invasão ao território da Coreia do Sul de 1910 até 1945, final da Segunda Guerra Mundial. E eu diria que os japoneses, nesse caráter imperialista que eles tiveram, não só com a Coreia do Sul, mas com várias outras regiões da Ásia,
foi bastante complicado, inclusive com denúncias de, não posso falar aqui, né, no YouTube, mas para vocês terem uma noção, eles chamavam de mulheres de conforto. Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Abuso sexual, né, que aconteceram, inclusive com casos de escravidão, né, enfim, né, deu para entender o que eu tô falando. E aí, em meados, pessoal, dos anos 2010, 2018, se eu não me engano, a Coreia do Sul exigiu uma retratação dos japoneses. Japão, por tudo que vocês fizeram a gente passar, inclusive contra as mulheres, vocês devem, sim, satisfação, inclusive financeira, às mulheres sul-coreanas. Exigiram que algumas empresas, como por exemplo a Mitsubishi, que é uma empresa japonesa instalada na Coreia do Sul, arcasse com gastos para indenizar e satisfazer, né, enfim, lá financeiramente, a descendentes ou as próprias vítimas que sofreram com isso. O Japão considerou isso um absurdo e rompeu relações com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, pensando nisso, agora não vai fazer com que as empresas japonesas façam essa compensação, e sim que um fundo, tá? um organismo ali público da Coreia do Sul, muito possivelmente vai receber fundos também dos japoneses e arquem com essa compensação financeira a quem sofreu com a invasão japonesa do início do século XX. Olha que interessante, né? Inimigos em comum, Coreia do Norte, que inclusive, antes da cúpula, soltou um míssil balístico próximo da região, para dar aquela ameaçada, claro, fazem com que até antigos inimigos, Coreia do Sul e Japão, se tornem aliados. Aliás, que também, traçando um paralelo, é o que mais ou menos Irã e Arábia Saudita vão somar agora em relação a Israel. Irã e Arábia Saudita não se gostavam, mas tem um inimigo comum, Israel. Japão e Coreia do Sul não se gostam, mas tem um inimigo em comum, que são os norte-coreanos. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos, o caos da geopolítica de hoje? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.